Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo eu tô enrolando faz tempo, mas dessa vez saiu. Vou falar com vocês como estudar humanas para o Enem, como você pode estudar história, geografia, sociologia, filosofia de um jeito estratégico, fácil, como eu sempre digo para vocês. Não adianta você se matar, certo? Porque não adianta, você tem que ter estratégia, você tem que ter algumas artimanhas, digamos assim, para conseguir se dar bem em humanas. Por muito tempo eu bati a cabeça com isso, eu não queria admitir, então eu estudava do jeito tradicional, né, entre aspas, digamos assim, e eu não tinha um bom resultado. Então depois que eu melhorei, que eu comecei a aplicar essas dicas que eu vou te mostrar nesse vídeo, minha nota aumentou drasticamente. Então eu quero que você também tenha esse benefício, que você consiga se dar bem em humanas, certo? Principalmente aí pra galera que está querendo fazer alguma área relacionada a humanas, né, que precisa de humanas, digamos assim, em relação ao peso, né? Dependendo do curso que você deseja entrar, pelo Enem ou por outro vestibular. Então, basicamente é isso. Velho, vamos lá. Eu pensei como eu poderia dividir esse vídeo. Eu queria primeiro falar um pouco da minha experiência com isso, né, com humanas, porque eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, principalmente em relação à leitura. Eu não conseguia, porque assim, são 90 questões e humanas cai junto com linguagens, né? Então, assim, imagina aí quanto texto, quanta coisa você precisa ler no tempo totalmente, um tempo curto, pressionado ali, né, com os estudantes também fazendo junto com você. Então, assim, era algo que me incomodava muito. Eu não conseguia terminar a prova, eu não conseguia ler todas as questões, eu não conseguia, eu não tinha tempo. Então, assim, eu priorizava a parte de linguagens, porque era interpretação, e humanas também tinha essa questão da interpretação, mas também eu precisava saber do assunto, então já era um pouco mais difícil, entende? Então, assim, quase sempre eu priorizava linguagens, deixava humanas por último, e eu acabava não conseguindo terminar toda a prova de humanas por conta disso, porque às vezes eu não sabia um assunto, porque assim, em humanas é um conhecimento assim tão grande, tão vasto, gigantesco, que a gente não consegue ter noção de tudo. É muita coisa que aconteceu, a história é enorme, é imensa, e às vezes a gente ficar tentando se matar ali para tentar pegar todos os assuntos, a gente vai ficar muito sobrecarregado, não dá conta. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito foi ter essa noção de que eu não ia conseguir saber tudo, né? É inevitável, a história é imensa, né? A história brasileira e a história também em geral, porque na parte de humanas, né, em relação à história, eles abordam duas partes: a história geral, o texto geral, né, mundial, e também a história do Brasil. Então, o que eu fiz em relação à história? Eu dividi, certo? E eu estudei de formas totalmente diferentes, que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então, basicamente foi isso. Eu tive primeiro essa consciência de que eu não ia conseguir saber tudo, porque é inevitável, gente, não tem como. É muita coisa para você pegar, para você absorver. Então, basicamente é isso, né? Você tendo essa estratégia, tendo essa consciência de que é muito mais importante, muito mais interessante você pegar os assuntos que são mais cobrados em sociologia, filosofia, geografia e humanas, você vai se dar muito melhor, porque você não vai se sentir tão sobrecarregado, aquela ideia de que eu preciso saber tudo, senão não vai dar tempo, senão eu não vou conseguir responder nada. Não vá por esse caminho, não vai dar certo. Pegue os assuntos que são mais cobrados e, se você tiver tempo, aí você pega os outros, entende? Então fica muito melhor, você fica muito mais confortável, tranquilo e não fica tão preocupado com relação a isso. Então vamos lá. Eu fiz até uma listinha dos assuntos mais importantes de cada um, né? Mas assim, o foco aqui não é falar muito desses assuntos. Eu acho que em outros canais, aí, outros vídeos também, até na internet, o pessoal fala muito mais detalhadamente quais são os assuntos mais cobrados, que você pode estar dando uma olhada depois. Eu até recomendo, porque eu fiz isso também. Mas assim, os que eu anotei aqui, que são assim, que eu vejo que caiu em todos os Enems, né? Eu falo mais em relação ao Enem, em outros vestibulares não. Em história, né, eu dividi. Como eu te falei, história a gente tem geral e história do Brasil no Enem. Em história geral, a gente tem que estudar a Guerra Mundial, o socialismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo, a Revolução Industrial, o processo de colonização, né, o imperialismo. Então, assim, tem outros também, mas, assim, no geral, são esses, só que não se restringe, não se limita a esses, tem outros também. Por isso que eu estou te recomendando, estou te pedindo, para que depois desse vídeo você dê uma olhada nos assuntos que são mais cobrados em história geral, em história do Brasil, né, em geografia, sociologia, filosofia, porque é muito melhor e aí fica muito mais organizado para você começar a estudar. Mas basicamente foram esses em história geral. Em história do Brasil, gente, em história do Brasil realmente não vai ter como. Você vai ter que pegar tudo mesmo, do início, certo? Desde o início ali,
do descobrimento até o final, até o governo de Dilma, Lula, enfim. Todo esse período você tem que pegar, porque eles cobram, né? Eles cobram, então, tipo, não tem jeito, você vai ter que estudar mesmo. Então, acho que eu vou fazer assim. Primeiro eu vou falar de história e depois eu vou para geografia, sociologia e filosofia. Beleza, te falei agora como eu dividi, né, em história geral e em história do Brasil. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu peguei 2 dias, né? 2 dias mesmo, foi em 2 dias, eu peguei tudo de história do Brasil. Eu já tinha um conhecimento, mas bem superficial, da escola sobre história do Brasil. Mas aí, como eu já estava estudando para o Enem e eu precisava ter um conhecimento muito mais aprofundado, aí eu peguei uma sequência de vídeos que Débora Ladin soltou no canal dela sobre história do Brasil, do início, né, desde o início mesmo até o final. Ela fez, foi uma tour que ela fez, ela gravava os vídeos em várias cidades, eu não me lembro o nome, acho que foi eu não me lembro agora, mas aí ela fez em vários locais assim que realmente fizeram parte da história do Brasil, né? Ela foi para Bahia, foi para Belo Horizonte, né? Ouro Preto, enfim. Ela foi para vários lugares e contando mesmo essa história do Brasil. Então foi bem legal. Então, tipo, é como se fosse um documentário mesmo. Se você estivesse assistindo um filme na Netflix sobre a história do Brasil. Então, assim, é bem divertido. Como eu estava iniciando com isso também, eu não queria me sentir tão cobrado com isso. Porque às vezes a gente está estudando e a gente acha que é chato, né? Estudando a história do Brasil, do início ao fim, é cansativo. Mas o que eu fiz para não ser tão difícil para mim, para que eu enxergasse como uma diversão? Eu chegava e imaginava que eu estava assistindo um filme mesmo, a história do Brasil. Eu fazia pipoca e ficava assistindo, maratonando os vídeos dela, né? Essa maratona do início ao fim, se eu não me engano, foram 7 vídeos que ela soltou, ou foram 8, com duração de 50 minutos mais ou menos. Então eu terminei, eu me lembro, em 2 a 3 dias, né? Tudo da história do Brasil. Eu fiz até um resumo, gente. Se vocês quiserem, depois coloco até no Drive. Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Tudo que ela falava de cada vídeo. Desde o início, desde a época que ela deu a introdução, aí depois o início colonial, depois o governo geral, aí depois foi o ciclo de escambo, a economia colonial. Foi tudo. Tem tudo. Aqui até o final, ó. Até o final, a ditadura militar, tá vendo? Então, tudo. Isso aqui é tudo. Tudo que eu vi no vídeo eu anotei. Absolutamente tudo. Gente, assim, eu não poupei nada, nenhum detalhe. Tem tudo aqui. E aí depois disso, né, depois de ler, de resumir, eu fui para a história geral. Na história geral, eu vi várias videoaulas, como eu te falei, né, e peguei os assuntos que eram mais cobrados. Dei uma revisada, dei um resumão ali de 1 a 2 semanas. E aí depois disso, o que eu fiz? Eu fiz uma linha do tempo da história geral e da história do Brasil, né? Mas assim, claro, eu me lembro até que meus professores falavam isso. Não é para você ficar se preocupando com data, quando aconteceu. Não, mas é importante que você tenha uma noção, pelo menos, do que aconteceu em cada período, em cada década, né? Assim. Então, assim, foi algo que me ajudou muito, porque às vezes eu estava estudando e aí soltava lá uma data. Aí eu falava, mas naquela época acontecia o quê? Aí eu vinha para a linha do tempo e via o que estava acontecendo, um período marcante. Por exemplo, em 1500 a descoberta do Brasil. Aí 1700, os bandeirantes, o ciclo do ouro, entende? Então já ia associando a esses períodos, e isso me ajudava muito a ter uma noção do contexto geral quando eu estava resolvendo as questões, porque quando caiu uma questão lá, e aí eu já associava, naquela época estava acontecendo aquilo, entende? Então isso te dá uma noção, um contexto para conseguir resolver as questões de um jeito muito mais estratégico. Tudo isso conta quando você estiver resolvendo as questões. Então, basicamente foi isso que eu fiz em História Geral e em História do Brasil. Na História do Brasil, eu peguei tudo mesmo, do início ao fim, só com as videoaulas de Débora Ladin. E em História Geral, eu peguei os assuntos mais importantes, né? E aí estudei, dei uma revisada, um resumo geral. E por último, fiz a linha do tempo, que já está no Drive. Então, se você não tem acesso ao Drive, entre em contato comigo pelo Instagram, que aí você tem acesso a essa linha do tempo, da História Geral e da História do Brasil. Beleza, em Geografia, o que você fez, Pedro? Velho, vou ser bem sincero mesmo, tô sendo muito sincero. Eu não tinha paciência de ver vídeo aula de geografia. Não tinha mesmo, velho. Muito cansativo. Não vou mentir não, mas assim, fazer o quê? Não tem por onde correr, né? Você precisa estudar. Assim, eu já tinha uma noção também superficial de geografia, mas eu priorizei mais a parte de resolver questões. Eu resolvi as questões e ali, enquanto eu estava resolvendo, eu já estava estudando junto. Porque, por exemplo, caiu uma questão de geografia sobre placas tectônicas e eu não tinha um conhecimento a respeito daquilo. Eu pegava, estudava em relação àquela questão, entende? Então eu não fiz aquele método tradicional de que você pega tudo da teoria e depois vai para as questões. Não. Eu já estudava pelas questões. Eu ia pelas questões
resolvia. Se eu acertasse, ok. Se eu não acertasse, se eu tivesse dúvida em relação àquele assunto, né, na parte de geografia, eu ia para uma videoaula ou para uma resolução daquela questão. Porque aí dessa forma eu estava resolvendo as questões e estava estudando por meio delas, né? Era um estudo ativo. Eu estava buscando a informação daquela questão. Eu não estava primeiro pegando toda a teoria para depois ir para as questões. Porque às vezes tem isso. Você estuda uma teoria, aí chega na questão, ela está te cobrando de uma forma totalmente diferente daquilo que você estudou. E aí você fica sem entender. Ué, eu estudei uma coisa, a teoria me disse uma coisa, a questão pede outra. É por isso que eu te digo, vai estudar pelas questões. Porque pelas questões você vê como a banca está cobrando para você aquele assunto. E aí você estuda direcionando o foco naquilo. Porque, por exemplo, vou tomar como exemplo a questão da história do Brasil. Na época de Dom Pedro, né, é uma história assim, gigantesca, aconteceram várias coisas naquele período. Né? Então, se você estudar toda a teoria daquilo e for para as questões, você vai enxergar que a banca sempre está te cobrando ali de uma forma muito específica a época de Dom Pedro. Então você vai entender o que ela quer e aí você não precisa pegar tudo. Você só vai pegar aquela parte específica daquele assunto, que a banca sempre está te cobrando. E é um padrão. Quanto mais questões você fizer, você vai perceber que aquele assunto é cobrado sempre do mesmo jeito. Por exemplo, a Era Vargas mesmo, sempre está cobrando as questões, aquela questão do carisma, dele usar o carisma, de fingir que ele é do povo, para conseguir manipular, né, e conseguir continuar no governo. Então, assim, é basicamente isso. Sempre está cobrando daquela mesma forma. E você percebe quando você está resolvendo as questões, quando você estuda pelas questões. Então, basicamente foi isso que eu fiz com geografia. Eu foquei mais na parte das questões e não na parte da teoria. Sociologia e filosofia, eu também fiz a mesma coisa que geografia. Eu foquei mais nas questões, né? Velho, assim, no geral mesmo, você vai perceber que eu sempre vou falar isso pra vocês. Eu estudei mais com questão, porque eu resolvi as questões e aí aquilo que eu não sabia, eu ia estudar pelaquela questão, né? Não que eu descartava a teoria, mas eu priorizava as questões primeiro. E aí, vamos para as estratégias que eu estava te falando. Além dessas, né, que eu já te mostrei, tem os resumos. Como assim? Os resumos que eu fazia não era assim, estudando, eu pegava a teoria e depois eu ia pro papel anotar aqueles pontos mais importantes. Não. Eu fazia flashcards, né, como todo mundo já sabe, aí eu já falei com vocês. Flashcards também é uma coisa que eu queria muito ter feito na época da escola, porque senão teria me ajudado demais da conta. E, além disso, eu fazia assim, por exemplo, eu pegava o Enem 2009, né, de Humanas. Aí, quando eu terminava a parte de Humanas, resolvia lá, corrigia, né, e tal, eu pegava e fazia um resumo de tudo de importante que tinha caído. E aí eu dividia aqui na metade, tá vendo? Uma folha mesmo de ofício, papel de ofício. Aí eu deixava de um lado tudo que tinha cobrado de história do Brasil e do outro tudo que tinha cobrado de história geral. Eu fiz basicamente isso. Aí, por exemplo, em 2009, na parte de história geral, caiu América Espanhola colonial, caiu Guerra Fria, imperialismo, Mercosul e União Soviética. E também Inquisição. Basicamente foi isso que caiu em 2009 na história geral. E aí, na história do Brasil, caiu Vargas, como eu sempre digo. Vargas vai cair demais da conta. MST, né, Movimento Sem Terra, Guerra do Vietnã, Revolução Verde, Direta Já, Stalin. Stalin foi em história geral. Então, basicamente, Canudos também. Canudos caiu em 2009. E aí eu anotei como... Eu não anotei o que era, o que foi o Canudos, eu não anotei isso. Eu anotei o que ele cobrou de Canudos, a resposta. Por exemplo, aqui, Antônio Conselheiro, líder, Sertão Brasileiro, 1896 a 1897. Objetivo de defender seu território, comunidade autônoma. Então, assim, eu anotei, não o que diz lá no Google que o que foi Canudos. Eu anotei como estava cobrando, como estava lá na alternativa, na resposta correta, entendeu? Então eu ia estudando por isso. Porque eu via como eles queriam, como a banca queria. Aí quando eu cheguei em 2010, por exemplo, para fazer a prova, o simulado, né, do Enem 2010, fiz a mesma coisa. Eu fiz isso até de 2019. Todos os anos, todos os Enems que eu fiz basicamente isso. Peguei, dividia no meio e anotava tudo que tinha cobrado em História do Brasil e em História Geral. Aí em 2010 caiu Revolução Francesa, Revolução Verde, Chuva Ácida, Guerra do Vietnã, AI-5. Não, AI-5 foi na História do Brasil. E em História do Brasil caiu Tiradentes, né? Vargas caiu novamente. Aí eu estava percebendo que Vargas caía todo ano. Então priorizei mais Vargas. Então basicamente foi isso. Eu ia fazendo desse jeito, né? Aí tem de 2010, tem de 2011, tá vendo? 2011, 2012. Fiz todos os anos isso. E aí eu fui percebendo o padrão. Eu fui entendendo que cada disciplina cobrava.
né? Não só em história, mas também em sociologia, na parte de Aristóteles, Platão, né? Kant. Então assim, foi basicamente isso. Eu resolvi as questões, depois eu fazia o resumo por essas questões. Eu anotava qual era a resposta, a alternativa correta, e ia entendendo como eles queriam que a gente entendesse aquele momento histórico, aquele filósofo. Então basicamente foi isso. Se você estudar pelo método tradicional, pegar toda a teoria, é bom porque você está ganhando conhecimento, não descarto isso. Mas se você quer ter um bom desempenho em humanas, você tem que entender como a banca quer que você entenda aquele assunto, entende? Você tem que entender o que a banca está te pedindo. Tipo assim, a disciplina, porque a história é muito geral, por exemplo. A história é gigantesca, como eu te falei no início do vídeo. Então você tem que entender o que a banca está querendo que você saiba sobre aquele assunto em específico. E quando você pega essas alternativas, né, e usa como resumo, você pega essas questões e faz um resumo em cima delas e anotando, você vai percebendo que tem um padrão, como eu te falei, até em Vargas mesmo. Sempre está cobrando do mesmo jeito, dele proporcionar essa imagem de ser um presidente, um governador do povo. Então assim, você tendo consciência disso, você percebendo, descobrindo os padrões, né, você desmascarando aquela questão, vai ficar muito mais fácil. E você vai conseguir resolver humanas de um jeito muito mais rápido, muito mais fácil. Porque hoje eu percebo isso. Eu não conseguia resolver todas as questões de humanas por conta disso. Porque eu não tinha esse macete, essa manha, né? Eu não conseguia entender isso. E quando eu entendi, ficou muito mais fácil, né? Assim, óbvio, tem outras estratégias também na parte de resolver questões de humanas. Você vê primeiro o enunciado, para depois ir para o texto. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas basicamente foi isso, né? Essas foram algumas dicas que eu te passei para você conseguir estudar humanas de um jeito muito mais estratégico. Como eu sempre digo, estude de um jeito estratégico, de uma forma que seja ótima, fácil para você e que você ganhe tempo também com isso. Bom, galera, falei demais, não foi? Se você está aqui comigo até o final do vídeo, eu te agradeço pela presença, pela atenção. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.